Olá, seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Vamos falar hoje do fundo Juro 11 da Sparta, relembrando sempre que esses vídeos são sobre educação financeira, não são vídeos de recomendação de investimento. Então, Sparta, Juro 11, relatório de outubro. Então vamos conhecer um pouquinho mais, né, do relatório de outubro. Esse fundo sempre é muito importante, né, que a gente estude e entenda a dinâmica de funcionamento do fundo, ok? A gente vê muitas vezes polêmica, né, nos fóruns, nos meios de internet sobre esse fundo aqui. E o objetivo desses vídeos, na verdade, um deles é ajudar a esclarecer um pouco, né, o funcionamento do fundo. Então, vamos lá. Setembro para outubro, o que que mudou, né, pessoal? Vamos analisando aqui, principalmente parte do patrimonial, né? Então, patrimonial do fundo aqui no mês de setembro, né, a cota patrimonial dele estava em 102,6. Lembrando que os FIINFRAs só podem distribuir o que está acima da sua cota patrimonial inicial. No caso do juro 11, essa cota patrimonial inicial era 100. Então, nesse momento, o fundo possuía 2,16 de reservas, certo? Relembrando que, na verdade, o patrimonial desses fundos aí, ele é fortemente impactado por variações no Tesouro IPCA+. E o que a gente viu durante esse período aí? A gente viu o juro real subindo de 5,5 até 6,2, chegou a bater. Com isso, ocorre o fenômeno de marcação a mercado, que afeta a cota patrimonial do fundo sem ter tido nenhuma variação qualitativa nos ativos ou na performance efetiva do fundo. Então, é o fenômeno de marcação a mercado, amplamente conhecido, né, para quem investe aí nos títulos do Tesouro Direto. Então, isso é um fator exógeno. Muita gente critica o fundo porque o fundo não gerou, né? A gente vê esses tipos de comentário também. Tem nada a ver com geração, né, pessoal? A geração desses fundos, eu expliquei aqui no vídeo passado, ela ocorre de forma semestral, né? Os fundos vão receber, na verdade, os juros provenientes das debêntures que ele tem de maneira semestral ou até mesmo anual, né? Então, o que o fundo faz, na verdade, é trabalhar com uma projeção de distribuição baseada na NTNB. Se a NTNB varia, logicamente, o fundo acaba tendo sua projeção de distribuição sendo mais restrita ou gastando parte de sua reserva. Então, o fundo colocou um guidance de fazer distribuições aqui ao longo do período e ele vinha entregando muito bem. Olha só, 1,75, 1,50. Nesse período aqui, ele estava com um nível maior de geração, por assim dizer. Geração não, marcação ao mercado, né? Ou seja, sua marcação ao mercado estava favorecendo com que ele pudesse manter esse nível de entrega aqui. Já nesse mês houve uma desaceleração, porque a gente vai ver no resultado final do fundo, foi bastante impactado, né, pela propriamente variação negativa do IMAB 5. Como eu falei para vocês, o juro real subiu muito. O que acontece quando o juro sobe? O valor do título vira para baixo. É aquela balança que a gente já explicou aqui em outros vídeos também. Então, o valor do título caindo, você tem um resultado por marcação ao mercado negativo no mês. Então, olha só que bacana. Aqui, o fundo, na verdade, ele entregou parte dessas reservas aqui, de 106,16. A reserva dele caiu para 100,56 nesse relatório de outubro, da presente data. Sendo assim, ele gastou 1,60 da sua reserva e pagou 1,50, tendo em vista que o resultado do mês foi menos 0,10 negativo pelo efeito marcação a mercado, embora o fundo tenha gerado muito bem nesse mês aqui, por outras alavancas que a gente vai estudar com bastante detalhe nesse vídeo aqui. Bom, beleza, mas essa reserva é uma coisa dinâmica, então entenda, por exemplo, a reserva nesse momento aqui, quer dizer, no momento da virada do mês, da divulgação do relatório, ela era o equivalente a 56 centavos. E a reserva hoje, como é que está? Já está em 1,40, né? Equivalente do dia 13 aqui. Porque o juro, o NTNB+, ela fez uma viradinha na curva. Ela voltou a guinar novamente, voltar a seta para baixo, né? Com isso, o valor dos títulos aumenta e é remarcado acima por marcação ao mercado. Então, a gente tem hoje uma reserva de 1,40. Na época do relatório, tinha 0,56. Mas vamos ao mais interessante aqui. O que o fundo fez nesse período aí? Ele melhorou, na verdade, o carrego de carteira dele. Com algumas movimentações, o carrego passou a ser IPCA mais 8,2. Duration desse fundo, 5 anos, o fundo tem aí quase 23 mil cotistas.
esse yield equivalente que ele entregou seria o equivalente a 13%, né? Nesse mês de outubro aqui, 1,50 que ele pagou. Agora vamos no detalhe, né? Vamos entender, o fundo explica melhor isso aqui, do porquê do resultado negativo, foi menos 0,10, devido ao IMAB, explica o uso da reserva, que eu já falei para vocês. Aqui tem todo o histórico de distribuição do fundo. A gente percebe esse período de janeiro, fevereiro e março, onde as distribuições foram baixas. Se a gente analisar bem, diversos outros fundos de infra também foram baixas, né? Por quê? Porque passou pelo período do evento Americanas, né? Todo mundo sabe o que aconteceu aqui, aquele estresse no mercado de crédito que acabou afetando os fundos por fatores exógenos também. Então vamos lá, comentário do gestor sobre esse mês. Reduziu um pouquinho a exposição eco-rodovias e aumentou a exposição em hidrovias do Brasil e 3R. Então ele está administrando lá a carteira dele, né? Vamos lá, o que ele analisa aqui? Ele fala sobre a vantagem do hedge parcial que ele está adotando agora. Então isso é importante a gente falar. Vamos falar sobre o resultado do mês primeiro, né? Então a taxa do IMAB subiu mais, como a gente falou, foi bater IPCA mais 6,2, que acabou dando uma marcação no mercado negativa, de menos 1 para o fundo, né? Então a gente vai ver bem no detalhe essa explicação na parte da rentabilidade. A abordagem do fundo não é abordagem macro, né? Ele trabalha com gestão ativa de crédito privado, ele faz uma abordagem microeconômica, né? Então ele usa de diversas ferramentas para agregar valor para o portfólio, para o fundo, na verdade, né, para o resultado. No próximo slide a gente vai mostrar quais são essas ferramentas, né? E ele aproveita, por exemplo, aproveitou momentos favoráveis de 2022, né, como o primeiro semestre de 2023, para fazer ganhos excelentes. Com relação a esse momento do mercado, né, que existe risco de mercado, ele preferiu adotar aqui um hedge parcial pelo IMAB 5, por entender que o IMAB 5 é excelente, excepcional a médio e longo prazo. A gente viu isso no último vídeo nosso, né, pessoal, que eu passei dos comparativos dos FIIs e dos FIINFRAs, né? O IMAB 5 é um indexador, basicamente, a médio e longo prazo, quase que intransponível, né? Então, bem interessante, ele ganha do CDI mesmo, né? Indo em frente aqui, e o fundo já fez isso no passado, né? No passado ele redeou a carteira totalmente, né? No período de deflação lá, para passar por esse período, que foi esse período que a gente citou aqui, também, ou seja, o fundo é bastante dinâmico, né? Ele adota uma estratégia dinâmica coerente com o momento que está sendo atravessado, né? E trabalha bastante o cenário micro. Então, beleza, acho que o ponto central era isso aqui. Agora, quero passar para vocês a parte do rendimento, para que todo mundo entenda bem como é que funciona esse fundo aqui. Então, marquei de verde o que foi equivalente a ganhos do fundo. Então, quais foram os ganhos desse mês aqui? Então, a gente teve o ganho do IPCA, né? Teve o IPCA subiu, agregou 0,2%, teve o ganho de carrego da carteira, que a gente viu que IPCA mais 8,2, agregou 0,5 ao resultado. Teve um ganho de gestão ativa, que ele tem duas componentes, carrego de crédito e marcação de crédito. Ganhou 0,3. Então vamos somar junto, né? 0,5 com 0,3 com 0,2 dá quanto? 1%. Então veja, o fundo, basicamente, ele gerou, por assim dizer, né? Novamente eu falei isso, não gera, né? Mas ele teve um efeito de 1% positivo ao mês pelo IPCA, carrego da carteira, mais gestão ativa, né? Por outro lado, a marcação de crédito, pelo fato do IMAB ter subido, ter batido em 6,2, o valor do título ser remarcado para baixo, o valor dos títulos NTNB, com isso, o fundo levou uma marcação a mercado, MTM, negativa de menos 1%. Então, mais um com menos um, se anulou praticamente o fator aqui. E aqui a gente tem a taxa de administração, né, menos 0,1. Com isso, o resultado do fundo fechou menos 0,1. Né? Esse foi o resultado do mês. A gente vai ver na tabela histórica que, mesmo assim, mesmo tendo fechado negativo, olha só que interessante. Perceba, eu marquei aqui de verde, desde o início do fundo, os meses que o fundo superou o IMAB. Então, olha só, veja junto comigo aqui, desde 2022. Por exemplo, janeiro de 2022, o fundo entregou, o Sparta Infra aqui, entregou 0,72 acima do IMAB. Isso aqui é o diferencial do IMAB, tá, pessoal? Perceba, aqui, fevereiro, março, abril, sempre entregando acima do IMAB, e muito acima, não é pouco, né? O único mês que não entregou foi aqui, o mês de outubro, que entregou abaixo do IMAB, também fenômeno de marcação a mercado. Os títulos subiram nessa época aqui, para quem lembra bem.
Aqui, então, no ano, ele entregou 7,49 acima do IMAB, né? Então, perceba, quem está comprando o título de Tesouro IPCA+, está ficando para trás desse fundo aqui, né? Voltando para o mês de janeiro, abril, foi o período que todos os fundos de infra sofreram bastante pelo aumento do juro real, o efeito Americanas, que causou um estresse grande no mercado. Então, nesse período aqui, o fundo ele foi penalizado, ficando abaixo do IMAB, né? E nesse período ele fez o quê? Entregou reservas, basicamente. E aqui, de maio a outubro, o fundo vem performando bem legal, entregando um acumulado de 1,97, né, nesse ano, acima do IMAB. Quando a gente olha a curva real, o fundo está entregando, desde o início, 10,3% acima do IMAB. Então, essa é a composição, a forma que o fundo trabalha. Por exemplo, nos últimos 12 meses, o IPCA, né, foi 5,1 e o carrego foi 5,8 da economia global, né? A marcação menos 1,8, ou seja, o IMAB performou nesse último período 9,2. E como é que o Sparta performou? Ele pega esse 9,2 de métrica e ele faz a gestão ativa em cima disso. E ele está entregando 13,5 acima do IMAB nos últimos 12 meses. Então, desempenho excepcional, o desempenho desses fundos é sempre a longo prazo, pessoal. Às vezes o cotista acaba se estressando com, deixou de pagar um mês e acha que é igual fundo imobiliário e vende as cotas porque não pagou um mês, porque baixou o pagamento um mês, sendo que era feito de marcação a mercado, que é fator exógeno, né? E se desfaz do produto, às vezes até no prejuízo, né? Não entendendo essa dinâmica do fundo, onde o fundo apresenta realmente muita consistência e a longo prazo ele entrega bem acima do IMAB, líquido, limpo de imposto, né, pessoal, limpo de tudo. O IMAB que ainda você teria que tirar seus 22% lá, que o imposto de renda vai levar embora, né? Então, esse é o ponto do rendimento, que fique bem claro para todos aqui, né? Sobre carteira, né, pequenas alterações, né, como a gente viu, carteira hoje aí tem 46 debêntures, spread de crédito 1,9, uma duration de 5 anos. Avaliando um pouco aqui os rates, né, como é que ficou. Bom, primeiro, antes dos rates, vamos ver o setorial, né? Então, o setorial do fundo mudou um pouco, né? Parte de rodovias baixou, foi diluída de 9% para 6%, porque o fundo se desfez da operação, né? E nos demais itens, né, poucas alterações, né, como a gente viu aqui, Hidrovias do Brasil, que ele comprou, mas basicamente o portfólio muito similar ao do mês passado. O portfólio vai mudar mesmo, é agora, quando entrar aí os 500 milhões da emissão, aí sim esse fundo, de fato, ele vai dobrar de tamanho e, logicamente, a capacidade desse fundo de fazer ganhos e rentabilidade para o cotista vai melhorar muito também. Então, rating também, sem grandes alterações, né, pessoal? Não teve nada muito diferente aqui. Então, voltando à visão geral do fundo, né? No vídeo passado, a gente falou um pouco sobre a questão da emissão, a gente falou sobre o geral do fundo. Tem um comparativo aqui no canal desse fundo com o CDI, comparando toda a questão de emissão também. Para quem quiser, pode assistir esse comparativo. Mas esse vídeo aqui, justamente, eu quis gastar mais tempo aqui para explicar o geral do funcionamento do fundo. Então, esses fundos aqui, ele não tem obrigatoriedade de distribuir, assim como os fundos de imobiliários, né? Não tem obrigatoriedade nenhuma de distribuir, nem semestral, nem mensal, né? Ele não existe a lei que obrigue a ele a distribuir 95% semestral do caixa, né? Como existe nos fundos imobiliários, né? Então, esse fundo, ele não trabalha com regime caixa, ele trabalha com regime competência, porque as entradas dele financeiras ocorrem a cada 6 meses ou a cada 1 ano. É nesse momento que ele vai estar recebendo os juros reais mesmo das aplicações que ele tem, né, que são as aplicações das debêntures, né. Logicamente, para que o fundo se torne mais atrativo ao mercado, aos cotistas, que o cotista de fundo imobiliário, ele gosta de receber mensal, então esses fundos também passaram a adotar uma prática de entregar um valor mensal para o cotista, desde que o VP esteja acima do VP inicial. Então, essa é a regra geral do fundo, que ele deixa muito claro, né? Desde o início desse fundo, ele deixou extremamente claro isso aí, mas eu percebo que ainda alguns cotistas não entendem essa regra, e às vezes quando baixa um rendimento mensal, ou quando deixa de vir, né, o cotista fica irritado e acaba se desfazendo aí de suas cotas, até no prejuízo, né? Então, esse vídeo é para todo mundo entender bem a dinâmica do fundo, né? Para quem já entendia, isso aqui é repetição, né? É mais do mesmo, né? Mas a mensagem final é a gente ir nesses fundos, na minha opinião. A gente deve buscar o quê? Avaliar sempre entrega e performance do fundo
a longo prazo, né? Então esse fundo é um fundo que busca bater o IMAB sempre e vem fazendo isso com bastante consistência. O vídeo de hoje era isso, grande abraço, fique com Deus.